O título do vídeo de hoje é Batismo no Espírito Santo. Esse vídeo não é só para mim trocar figurinhas com você. No ano de 2016 eu entendi a graça e no ano de 2017 eu fui batizada nas águas. E que eu descobri que o segundo passo, depois de ser batizado nas águas, era receber o batismo do Espírito Santo. Foi, na verdade, uma longa jornada. Tem pessoas que são inclinadas para o sobrenatural. E por isso elas têm muita sede de viver experiências com Deus. E essa era eu. Na verdade, eu sou assim até hoje. Eu não sabia como buscar o Espírito Santo. Então eu comecei a procurar respostas. Lembro que na época eu via muitos vídeos aqui no YouTube. Eu procurava experiências, ouvia experiências de pessoas. Eu perguntava a pessoas, amiga. Tinha uma amiga minha que ela me falava muito sobre o batismo, da experiência dela. Então eu, de todas as formas, buscava viver isso. E a partir do batismo nas águas foram, em média, 1 ano e meio de busca até que, de fato, eu recebesse o batismo, que aconteceu na minha cozinha, na cozinha da minha casa. Nesse meio tempo eu procurava, via muitos vídeos, faltava pesquisar tutoriais de como ser batizado no Espírito Santo e eu não conseguia receber essa bênção. Quero compartilhar com você o que foi a chave para mim poder viver essa experiência. Conversando com uma amiga minha na época, tava falando pra ela, poxa, tanto tempo que eu tenho buscado, pedido, e eu não consigo receber o batismo com o Espírito Santo. Aí eu me lembro que essa minha amiga me contou a experiência do Luiz Hermínio. Deixa eu dar uma pincelada aqui. O Luiz Hermínio, ele por muito tempo buscava o Espírito Santo, buscava receber o batismo. Então, assim como eu, ele começou a perguntar, o que eu faço, como é? E aí, cada vez que ele perguntava a alguém falava, ó, você tem que orar tanto, você tem que orar no monte, você tem que fazer propósito, você tem que jejuar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E ele já estava frustrado, então ele começou a perguntar, Deus, o que eu tenho que fazer para receber o batismo com o Espírito Santo? E aí, quando ele fez isso, ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu o batismo ali. E o Senhor falou abertamente com ele, falou assim, Luiz, o seu problema é que você quer me merecer. Cara, quando eu ouvi isso virou uma chave. Eu lembro que isso ativou a minha fé de alguma maneira. E naquela mesma semana eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tava conversando com meu cunhado e eu falava assim, eu tava muito alegre, eu falava assim, olha, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, agora eu falo em outras línguas. E no sonho eu tava muito feliz. E naquela mesma manhã eu acordei. Eu lembro que eu tava tomada de uma euforia, de uma fé. E aí, eu orando, eu falei assim, eu estava na minha cozinha, eu falei assim, Senhor, eu te agradeço, porque eu já sou cheia com o teu espírito. E foi nesse exato momento, a sensação que eu tive, a sensação que eu tive foi uma coisa assim, rápida. Foi naquele exato momento que eu falei, Senhor, obrigada, porque eu já sou cheia do seu Espírito Santo. Ali, eu recebi o Espírito Santo. E eu já comecei a falar em outras línguas. E debaixo daquela experiência ali, eu lembro que eu orava muito alto. Quando eu fui ver, os meus vizinhos estavam na minha porta, preocupados comigo, pensando que aconteceu alguma coisa, mas não. Me lembro até daquela história do batismo no ônibus. Eu e minha vizinha começamos a se abraçar e chorar e se alegrar, ela ficou muito feliz. Então foi essa a experiência que eu tive. A partir dali, eu nunca mais fui a mesma. E eu precisava muito dessa experiência com Deus. Eu precisava. Eu lembro que na minha mente, eu era meio ingênua, né, na verdade, na minha mente ficava assim, caraca, é tudo real. Ali minha ficha caiu. Eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, Jesus realmente existe. De onde tá vindo essas línguas? Eu nunca soube falar essas línguas. E ali a minha ficha caiu, cara, Jesus é real, Atos 2 é real, Jesus tá vivo, ele me batizou. E eu lembro que eu fiquei por muito tempo debaixo dessa experiência. E só quem vive essa experiência sabe como ela marca a nossa vida. Enfim, como eu disse no começo, não quero só trocar figurinhas com você, não quero só transmitir essa experiência. Eu quero ajudar você, que busca por isso, a como receber. Na verdade, como aconteceu comigo, com o Luiz Hermínio, não existe uma regra, uma receita de bolo, um tutorial. Não existe um tutorial como receber o batismo com o Espírito Santo. Não. Na verdade, existem coisas que nos impedem de viver essa experiência. As coisas que nos impedem, muitas das vezes, são crenças, falsas crenças. Muitas das vezes até sofismas e ideias errôneas apresentadas a nós pela própria religião. Vou ditar aqui algumas dessas crenças. Uma vez uma moça chegou para mim e falou assim, poxa, eu tô tantos anos na igreja, eu vou no culto, não falta o culto, eu faço a obra e eu não consigo receber o batismo com o Espírito Santo. É a primeira crença que eu quero falar. Mesmo que o Luiz Hermínio citou, é a crença de achar que o batismo ou qualquer outra coisa que venha de Deus
venha pelo nosso esforço, pelo nosso merecimento. Uma coisa, o Espírito Santo não vem porque você é bom. Ele vem porque você precisa dele para se tornar como Jesus. Que ele nos ensinará todas as coisas e ele nos guiará em toda a verdade. E esse é um grande impedimento, é achar que o Espírito Santo vem por meio das obras. Na verdade, o Espírito Santo é um presente de Deus, conquistado na cruz por Jesus. É o nosso presente, é o nosso direito, é a nossa herança. Não é por mérito, não é por esforço, é pela graça. E a segunda crença também é baseada no merecimento, mas ela funciona assim. São pessoas que não abrem o coração para o Espírito Santo, pois eles acreditam que não merece o Espírito Santo. Às vezes porque essa pessoa ainda está em alguma prática que não conseguiu vencer, alguma coisa que não consegue ainda renunciar. Então ela acredita que o Espírito Santo não é para ela e por isso ela não busca, por isso ela não deseja. Volto a falar a mesma palavra. Ele nos ensinará todas as coisas, ele nos guia em toda a verdade. É ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele, nós não conseguimos ter a consciência dos nossos pecados. Na verdade, quando você aceita Jesus, você já tem participação com o Espírito Santo. E o terceiro e último tópico que atrapalha as pessoas de receber, impedem ela de receber o batismo, é a inércia. A famosa apatia. São as pessoas que não desejam o Espírito Santo. Existem casos de pessoas que passaram tanto tempo buscando que acabaram se decepcionando, porque criaram ali uma expectativa e por não receberem, acaba se frustrando. Então ela acaba sufocando o desejo de ter o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Lá em Apocalipse, Jesus fala para a igreja de Éfeso assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs a provas aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Mas contra você tenho isto: abandonaste o primeiro amor. E aí Jesus fala que eles precisavam se arrepender. Eu lembro quando Deus ele começou a tratar essa palavra em mim, ela veio primeiramente para mim. Ele falou assim: lembra-te dos primeiros dias? Ele falou para mim que você me buscava ardentemente, mas por conta das circunstâncias que você passou, você deixou que esse amor se esfriasse, você deixou de buscar a minha face como você buscava, com aquele coração que ardia em me conhecer. Então, uma das coisas que impedem a pessoa de receber o batismo é a apatia, é a frieza, é a indiferença em relação ao Espírito Santo, é não desejá-lo, é achar que ele não foi feito para você, que você não foi feita para viver essa experiência. Se você soubesse a vontade que Deus tem de te presentear com o Espírito Santo, a Bíblia fala que de Deus tanto vem o querer como efetuar. Sabemos que o coração do homem é um coração enganoso, inclinado ao que é mal. Mas se o seu coração tem desejado algo que é tão santo, tão lindo, tão maravilhoso quanto uma experiência com o Espírito Santo, provavelmente é Deus que está te inclinando a ter essa experiência. E se Deus colocou no seu coração o querer de ter uma experiência com o Espírito Santo, com certeza Deus é fiel para efetuar, para fazer isso acontecer. Outra coisa que impede a pessoa de receber o batismo é a falta de fé. É quando a pessoa ela não crê que Deus quer dar o Espírito Santo para ela, que Deus quer que ela tenha essa experiência com o Espírito Santo. Ela não consegue acreditar que é a vontade de Deus. Ela acha que se ela não recebeu até aqui é porque Deus não quer que ela tenha essa experiência. E na verdade, Deus quer porque Ele sabe que o Espírito Santo é quem nos conduz em toda a verdade. E sem Ele, a gente não consegue fazer nada. Coisa que impede muito é motivações erradas. Por exemplo, existem pessoas que buscam o poder, as unções, os dons do Espírito Santo para poder se autopromover. São pessoas que querem aplausos, que querem visibilidade, para poder parecer ali mais espiritual, poder usar aquilo dali para se autopromover. A pessoa acaba pecando. Se você, por algum momento, teve essas más intenções, nem tudo está perdido. Você pode pedir perdão a Deus, se arrepender e renunciar a essa prática. Se você for buscando ali a maturidade, a presença de Deus, você vai vendo que você não vai mais desejar essas coisas. A dica que eu tenho para dar é que coisas que possibilitam isso acontecer. Se exponha a um ambiente de glória. O ambiente de glória é qualquer ambiente que a presença de Deus se manifeste. Por isso que muitos batismos acontecem na igreja. Isso pode acontecer em qualquer lugar, qualquer lugar. Mas principalmente nas igrejas, por conta do ambiente de glória, do que ele faz com a gente. Ele proporciona dentro de nós um estado de entrega. E essa é a palavra,
entrega. Você precisa ir para a presença de Deus em um estado de entrega, de criança que não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Outra coisa que ajuda muito também é você pedir alguém que participe disso, alguém que tenha ali uma autoridade, que essa pessoa impõe a mão sobre você e ore, e essa pessoa venha orar especialmente para isso, para que você receba o batismo com o Espírito Santo. De Deus eu tive essas experiências de orar pela pessoa. Algumas pessoas não receberam ali na hora, mas na mesma semana a pessoa veio e falou assim: olha, aconteceu. Por quê? O que acontece? Muitas das vezes a pessoa, quando a gente ora com fé, quando o ministro ora com fé sobre alguém para receber o batismo com o Espírito Santo, ela está ali debaixo de uma palavra, está debaixo de uma unção, mas ela precisa de um ambiente de entrega, um ambiente de glória. Somente nesse ambiente de glória que ela consegue ali a redenção para deixar o Espírito Santo falar em outras línguas. Às vezes você recebe ali a oração de um ministro que crê nisso, que vive isso, e na hora ali não acontece nada, mas passar os dias você vai orar no seu quarto, de repente, pum, acontece. Então, isso significa que o Espírito Santo veio sobre você, e ali, naquela hora ali, foi como se você tivesse sido selado, né? Um fato muito engraçado é que quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu era uma pessoa inocente demais, ingênua, era uma ingenuidade chega preocupante, sabe? E ali eu ficava assim: Senhor, agora sim eu tô pronta, Senhor, pode me mandar, manda os coxos. Eu era uma pessoa muito inocente nesse aspecto. E ali eu pensava que eu cheguei a algum lugar. Eu pensava que eu tinha chegado no auge da minha maturidade cristã, e na verdade não. Na verdade eu cheguei no ponto de partida. Estava só no início do trajeto, que se concretizou aí. Daí em diante eu busquei como me relacionar com o Espírito Santo. A partir dali eu comecei a estudar sobre o Espírito Santo, ouvia muitas pregações a respeito disso. Ali eu fiquei mergulhada nos ensinos de David Robson, ouvia todas as manhãs, não somente ele, mas também tem o apóstolo Robson Martins, que eu ouço até hoje. Por que eu tô falando isso sobre o David Robson? Porque é o tema do meu próximo vídeo. A partir dali eu comecei sistematicamente a acordar às 5 horas da manhã e orar até meio-dia em outras línguas. Eu quero te contar o que aconteceu a partir daí. Mas isso é tema para outro vídeo, né, gente? Muito obrigada se você ficou até aqui. Receba o dom do Espírito Santo, seja revestido pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro que você viverá essa experiência se você ainda não viveu, e você irá testemunhar a respeito disso no nome de Jesus. Eu declaro que o Espírito Santo vem sobre você agora, e você está cheio da presença de Deus, e você pode testemunhar a respeito do Evangelho de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, pessoal.